Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou Darwin Valente e ao retornarem às atividades no próximo dia 4 de fevereiro, após o término do recesso parlamentar obrigatório de início de ano, os vereadores de Mogi terão duas grandes preocupações diante de cada um. A primeira delas será imediata, já que no primeiro dia do início do ano legislativo é feita a escolha dos integrantes das futuras comissões permanentes do Legislativo. Tal processo já vem sendo encaminhado há algumas semanas pelo presidente Sadal Sakai do PL. E ele tem conversado com os representantes das diferentes bancadas para sondar quais as comissões interessam mais a um ou outro partido político com assento na Câmara Municipal. As comissões permanentes da Câmara são grupos de vereadores compostos por um presidente mais 4 membros, escolhidos em comum acordo ou por votação, que ficam encarregados de analisar previamente os projetos de autoria do prefeito ou dos próprios vereadores. Os integrantes das comissões opinam a respeito das propostas antes delas serem levadas ao plenário para ser debatidas e votadas em conjunto por todos os integrantes da Câmara. O peso político dessas comissões é, portanto, muito grande, pois além da análise e julgamento prévio que pode até inviabilizar antecipadamente um projeto, essas comissões podem atrasar ou apressar a tramitação de uma ou outra proposta, dependendo do humor e principalmente do interesse de seus membros. Por conta de todo esse poder, é que algumas comissões são consideradas as mais importantes. As de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento são as duas mais poderosas, já que por elas terão de passar basicamente todos os projetos que chegam à Câmara Municipal. Enquanto a primeira avalia aspectos ligados ao texto e à legalidade do projeto, a outra decide se a proposta se enquadra às exigências financeiras e orçamentárias da legislação em vigor. O vereador ou legislador não pode, por exemplo, apresentar projetos que incidam em gastos para o poder público. A regra dos tempos do regime militar continua valendo até os dias atuais. E cabe, por exemplo, às comissões principais do Legislativo verificar se a proposta apresentada não fere esta ou outras regras determinada pela lei orgânica do município, lei orçamentária ou alguma outra que esteja em vigor atualmente. Por tudo isso, os vereadores mais experientes costumam fazer valer a antiguidade no cargo para ocupar as duas comissões mais importantes que lhes dão status e maior poder de barganha junto ao prefeito. A Câmara tem hoje 9 comissões permanentes e, portanto, há espaço para negociação e manobras entre os vereadores. Quem não fica, por exemplo, com as duas principais, pode ocupar outras mais ligadas à sua área direta de atuação política, como as comissões de obras, habitação, meio ambiente, urbanismo e SEMAI, ou ainda a de transporte e segurança pública, a comissão de educação, ou a de esportes e turismo, ou ainda a de saúde e até mesmo a de assistência social. Há espaço para todos os gostos e interesses. Mas a outra preocupação que tomará conta dos senhores vereadores na volta às atividades legislativas serão, obviamente, as próximas eleições municipais. Dos 23 vereadores, somente um, o vereador José Antônio Cuco Pereira, do PSDB, já assegurou publicamente que não será candidato nas próximas eleições de 4 de outubro. Já os demais vereadores serão certamente candidatos a algum cargo eletivo nesse futuro pleito. A maioria vai concorrer à reeleição, o que demonstra o quanto é bom desfrutar do prestígio e das benesses que o cargo de vereador lhes assegura. Além do poder de influência em assuntos da cidade, o mandato garante a eles bons salários, carro com motorista, além de outros benefícios como assessores, comunicação gratuita e até um canal de televisão,
para mostrar suas atividades em plenário e em entrevistas, entre outros benefícios. Quem não quer continuar na Câmara já sonha com uma vaga na Prefeitura, como parecem ser os casos de Rodrigo Valverde, do PT, e de Caio Cunha, do Partido Verde, o PV. Ambos prometem se candidatar a prefeito pelos seus partidos, fatos que, com a desistência de Cuco, podem abrir pelo menos 3 novas vagas para os futuros candidatos dentro da Câmara. Aliás, tal situação tem servido para instigar novos candidatos a buscarem vagas na Câmara por meio do pleito deste final de ano. Ainda é cedo para se saber quantos serão os candidatos, mas é certo que os partidos estão correndo como nunca para fechar as respectivas chapas, o que, convenhamos, parece não estar sendo lá muito difícil. Difícil mesmo será fazer a campanha e vencer as futuras eleições. Muito bem, e hoje, conforme prometido, o nosso podcast começa a diversificar as atrações para os nossos internautas, com entrevistas com personalidades ligadas à vida da cidade. E neste final de semana, eu conversei com o prefeito Marcos Melo, numa entrevista dividida em 2 partes. Hoje vamos mostrar a primeira delas, que trata da administração municipal. Na próxima segunda-feira, iremos falar de política, e aí sim a coisa vai ferver. E eu quero chamar a atenção de todos para uma informação exclusiva que virá com a entrevista de segunda-feira. Vamos agora, portanto, ouvir o prefeito Marcos Melo. Eu converso com o prefeito Marcos Melo de Mogi das Cruzes, que entra no seu derradeiro ano do atual mandato. Prefeito, o que reserva para a cidade este último ano da sua administração? Primeiro, cumprimentar todas as pessoas, os ouvintes. É um prazer falar com você, deve ser um novo projeto, podcast. Desejar muito sucesso para você. O último ano da administração sempre é a preocupação de manter tudo funcionando. Nós passamos por um período de crise muito forte nos últimos anos e a preocupação permanece em manter a cidade funcionando numa boa saúde. Nós temos vários projetos dentro desse ano para poder melhorar a saúde, ampliação de cirurgias, ampliação de consultas, de exames, tirando essas pessoas que às vezes estão na fila há um bom tempo. Lembrando que esta obrigação de especialidades é uma obrigação do Estado. Mas como prefeito a gente tem feito um trabalho para melhorar a saúde da cidade como um todo. Mogi possui uma saúde diferenciada, isso é reconhecido pelo mogiano, e queria aqui agradecer a todos os médicos, toda a equipe da saúde. Um tema muito preocupante também é a questão da segurança. A cidade de Mogi das Cruzes hoje pede mais segurança. Então, dentro da administração de Mogi, neste ano nós temos vários projetos e melhorias na área da segurança, como a entrega do polo de segurança ali na região de Jundiapeba e a construção também no polo de segurança, uma central de inteligência na região da Miguel Gema, sentido ali para Salesópolis. Ampliação da guarda municipal, reforço com viaturas e ampliação do monitoramento. Dentro da educação de Mogi, que é uma educação diferenciada, entrega de bastante unidades de creche e todos os outros projetos de manutenção de infraestrutura, recapeamento pela cidade, ampliação do abastecimento de água através do plano municipal de água da cidade que está em andamento. Nós temos grandes reservatórios sendo construídos e entregues e vão poder ampliar o abastecimento de água na cidade. Temos também o projeto Mogi Eco-Tietê, que é um projeto que vai melhorar o saneamento da região leste da cidade, criando parques, melhorando a mobilidade como um todo. Mogi é uma cidade que cresce, que tem uma qualidade de vida muito boa. Isso é devido a uma cidade ter sido bem administrada pelos prefeitos anteriores, o prefeito Bertaioli, o prefeito Júnior, o prefeito Valdemar, e isso permite que nós tenhamos essa qualidade de vida boa. Mas é uma cidade com 500 mil habitantes, quase 500 mil habitantes, e tem problemas de cidade grande. Então o desafio neste último ano é manter a cidade em ordem, funcionando, permitindo que as pessoas que nasceram aqui ou escolheram morar em Mogi tenham uma qualidade de vida muito boa. É ano de eleição, tem muita gente que vai falar que vai fazer melhor, mas eu afirmo para você que os colaboradores da Prefeitura de Mogi, as empresas que trabalham para a Prefeitura de Mogi, trabalham para o mogiano, todos eles se dedicam muito e eu tenho que agradecê-los todos os dias. Prefeito, durante esses últimos tempos surgiu aí a hipótese da implantação de um pedágio na rodovia Mogi Dutra. Há uma movimentação intensa na cidade contrária a essa posição e eu queria saber do senhor como é que o senhor está agindo, já que o senhor já se manifestou também contrário à implantação desse pedágio.
Olha, Darwin, eu como mogiano, e nesse momento estou prefeito de Mogi das Cruzes, sou totalmente contra a implantação no pedágio aonde foi apontado pela Artesp. Nós estamos trabalhando com diálogo, com muito respeito, para mostrar para o governo do estado que é inaceitável a instalação no pedágio ali. E vou brigar até o último minuto para não deixar esse pedágio ser instalado ali, porque não traz benefício nenhum para o mogiano e é um investimento numa região distante daqui. Eles estão querendo imputar ao mogiano uma conta que a cidade não vai ter benefício nenhum. Sou contra e vou brigar muito contra isso. Qual é o argumento que o senhor pretende utilizar para convencer o governador João Dória? Olha, a cidade de Mogi, o mogiano, as pessoas que residem aqui vão trabalhar em São Paulo. As empresas que estão instaladas em Mogi fornecem para São Paulo, os produtores rurais, as indústrias que aqui estão, não vão ter benefício nenhum. Não é justo você colocar uma conta para ser paga aqui na cidade de Mogi, na entrada de Mogi, que inclusive quem vem de São Paulo pela Dutra ou pela Ayrton Senna já paga um pedágio, quer dizer, quem vai para São Paulo, quem vem de São Paulo já paga um pedágio. E colocar um pedágio na porta, na entrada da cidade para ter investimento no litoral sul, isso é inaceitável. A gente vai brigar com toda a sociedade que já está unida e não deixar esse pedágio ser instalado em Mogi. Quais são os próximos passos? A gente tem trabalhado junto, mostrar para a Artesp para que ela refaça esse seu projeto, para que ela leve essa praça de pedágio para a região que vai receber o investimento. A Mogi Dutra já foi duplicada, quer dizer, o mogiano recebeu esse investimento no ano de 2006, 2007, e não tem benefício nenhum. Inclusive, uma das partes dos projetos que eles colocaram, elencaram, é criar viaduto ali na perimetral, e viaduto, inclusive, traz transtorno de segurança para os vizinhos. Então, a cidade é contra e a gente não vai permitir esse pedágio ser instalado. É que a gente está falando da questão viária, prefeito, a gente tem algumas outras pendências aí, como a questão da estrada da Volta Fria, que o governo prometeu recuperar, mas ainda não executou a obra prevista, e temos também o término da perimetral. Como é que o senhor pretende encaminhar essas questões? Olha, nós estamos tendo um diálogo com o secretário João Otaviano, junto com o DR, para a pavimentação da Volta Fria. Nesse momento, nós vamos estar encaminhando um projeto aí para a Câmara, para autorização de um convênio, ou seja, o projeto da Volta Fria, o secretário esteve aqui no começo do ano passado e assumiu um compromisso de asfaltar e pavimentar a Volta Fria. Então, tem um processo de licitação, tem um processo ainda de desapropriação, tem um convênio que está em andamento. A estrada precisa ser pavimentada para trazer conforto para aquelas pessoas. O projeto da perimetral, nós refizemos o projeto da perimetral, inclusive que é da década de 80. A realidade da década de 80, a quantidade de veículos é muito distante do que nós temos a quantidade de veículos neste momento. Inclusive era um projeto onde a perimetral tinha 7 metros, então foi refeito esse projeto dentro da realidade. E nós vamos buscar, junto ao governo do estado e ao governo federal, para fazer o trecho entre a Mogi Bertioga e a Mogi Salesópolis, e depois entre a Mogi Salesópolis e a Mogi Guararema. Para você lembrar, você conhece muito bem a realidade nossa, é um projeto da década de 80 que até hoje a cidade não conseguiu concluir. Ok, muito obrigado, prefeito Marcos Melo. Eu sou o Darwin Valente e quero chamar a atenção de todos para uma informação exclusiva que virá com a segunda parte desta entrevista com o prefeito Marcos Melo em nossa edição de segunda-feira. Um bom fim de semana e até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!